Olá, eu me chamo Giovana e daremos início à apresentação do nosso trabalho final da disciplina de temas em Direito Internacional Público, ministrado pelo professor José Blanes e pela monitora Carla Mangueira. O acordo que decidimos abordar durante esse trabalho e nos aprofundar um pouquinho mais é um acordo referente ao tráfico ilícito de migrantes entre os Estados-partes do Mercosul. Bom, o tratado em questão ele foi assinado em Belo Horizonte no dia 16 de dezembro de 2004. Ele foi assinado pelos 5 países que faziam parte do Mercosul na época. Então, em 2004, a Venezuela ainda fazia parte do Mercosul, não tinha sido suspensa, e ela assinou o tratado juntamente com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E esse tratado, a assinatura desse tratado, representou um marco importante na cooperação coletiva regional e simbolizou também a união contra o tráfico humano que acometia tantos indivíduos nesses países. Além disso, esse tratado ele estabelece várias medidas para corroborarem com a cooperação, troca de informações e assistência das vítimas que sofrem com o tráfico ilícito de imigrantes, além de prevenir que esse tráfico aconteça. E a importância desse tratado é que ele estabelece diretrizes sólidas e mostra que o Mercosul está engajado em causas humanitárias, em causas que estão relacionadas aos direitos humanos. Então, mostra o engajamento do Mercosul, dos países parte do Mercosul, com essas causas sociais. Para se entender efetivamente a criação de um tratado, é sempre importante a gente analisar o panorama geral anterior a ele. Então, algumas décadas antes da assinatura do acordo sobre o tráfico ilícito de pessoas entre os estados parte do Mercosul, esse tema estava ganhando uma relevância mundial muito grande. Ele estava sendo uma preocupação tanto da ONU quanto de outras organizações globais que estavam promovendo protocolos e iniciativas contra esse crime. E a partir disso, em 1996, o Mercosul, querendo demonstrar apoio a essa causa, querendo demonstrar que também era contra e queriam lutar contra o tráfico ilícito de humanos, eles buscam uma assistência jurídica mútua. Então, todos os estados do Mercosul se reúnem para fazer um tratado, para elaborarem um tratado que pudesse ser efetivo contra o tráfico ilícito de seres humanos. Então, na assinatura desse tratado de 2004, ele vai refletir uma preocupação em relação aos direitos humanos, em relação à segurança regional dos estados-parte, em relação à estabilidade social também, sendo uma resposta conjunta a essa preocupação que estava crescendo cada vez mais no âmbito global da época. A implementação de um tratado internacional não é um processo fácil, muito pelo contrário. É um processo bem complexo, com vários passos e procedimentos diferentes. E não foi diferente com o tratado sobre o tráfico ilícito de imigrantes. Então, a partir da assinatura dele, em 16 de dezembro de 2004, que foi em Belo Horizonte, no Brasil, assinado por Celso Amorim, que na época era ministro de Estado das Relações Exteriores. A partir da assinatura do tratado, é necessário a ratificação do mesmo, que novamente é um processo super demorado, que pode envolver outras aprovações, como por exemplo a aprovação parlamentar, e no caso do Tratado sobre Tráfico Ilícito de Imigrantes, a ratificação dele levou mais de 2 anos para ser efetivamente implementado. Então, somente a partir de 28 de junho de 2007, mais de 2 anos depois, que o tratado começou a vigorar de forma efetiva. E a partir disso, temos a adaptação ou criação de algumas leis, algumas legislações locais, que muitas vezes é necessária para garantir a conformidade dos compromissos internacionais que foram firmadas na assinatura e na ratificação do tratado. Então, apesar do tratado conter diretrizes comuns para a Argentina, para o Brasil, Paraguai e Uruguai, que são os estados parte do Mercosul, que assinaram o tratado, algumas medidas são mais específicas e cada estado pode ficar livre para tomar as decisões que acham que cabem melhor
no contexto de cada um, para garantir a qualidade e a segurança dos documentos de viagens, que são medidas, como eu já comentei, exclusivas para cada país. Então, cada país, apesar de seguirem algumas diretrizes fixas, comuns para todos eles, tem algumas leis que podem ser viabilizadas, aí podem ter uma variação dependendo do país e dependendo da forma que eles acharem mais efetiva. Bom, a partir do ponto que nós já temos o tratado assinado, ele foi ratificado e já temos as legislações que serão utilizadas para o cumprimento das diretrizes desse tratado, agora vem a parte do monitoramento do mesmo. Então, através tanto de revisões quanto de relatórios periódicos, é possível monitorar o cumprimento dos termos do tratado. Então, esses mecanismos garantem que o tratado está sendo efetivo, está sendo seguido e, caso não, eles conseguem abrir espaço para as revisões ou emendas. Então, as revisões ou emendas, elas são necessárias ao longo do tempo para abordar novos desafios ou algumas lacunas que o tratado inicial pode não ter abordado. Então, a função delas é reconhecer essas falhas e propor soluções. A última versão do tratado referente ao tráfico ilícito de imigrantes, ela foi assinada em 2011. Então, a versão que está em vigor atual é uma versão de 2012, que foi ratificada em 2012 e que passou pela aprovação do Congresso Nacional em 26 de maio de 2011. Então, essa nova versão, ela é a mais atual e aborda alguns desafios, algumas lacunas, algumas falhas que tinham sido passadas na versão original. A colaboração entre os poderes executivos, legislativos e, às vezes, o judiciário também é necessário para garantir a nível nacional e internacional a legitimação do tratado e que ele esteja sempre de acordo, ele esteja sendo efetivo e que, a partir do momento que entrou em vigor, ele está sendo cumprido e está sendo eficaz. Bom, o tratado ele sempre vai propor a comunicação transparente entre os órgãos nacionais e as autoridades internacionais e é fundamental para assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado e a aplicação efetiva do acordo. Então, sempre que tivermos a assinatura de um acordo ou de um tratado internacional, as autoridades internacionais elas sempre vão garantir o cumprimento dos compromissos assumidos durante esse tratado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do documento, né? Que envolve aí todas as temáticas dentro desse acordo, a quantidade de artigos e os princípios balizadores. Bom, partindo do princípio aí da finalidade, de acordo com o artigo 1º, esse acordo ele tem o intuito, né, de prevenir e combater o tráfico ilícito de imigrantes. Além de, claro, né, isso gera com que haja uma cooperação maior e o intercâmbio de informações entre os Estados partes do Mercosul para que o tráfico ilícito não aconteça. O acordo ele é composto, né, por 12 artigos que formulam aí todos os aspectos, os cumprimentos, sendo o primeiro, né, o principal ali que define muito bem o que é esse acordo. E suas temáticas, elas são, eu dividi aqui entre 5 as principais, que mais para frente serão mais abordadas de artigo a artigo, né, a cada ponto aqui mencionado. Mas aqui no preâmbulo do acordo, em linhas gerais, né, o acordo ele busca, primeiramente, considerar ações para prevenir e combater o tráfico ilícito de imigrantes. Tá? Então, eles consideram que é necessárias colaborações conjuntas dos Estados partes para que isso aconteça. Né? Então, precisa de uma colaboração de ações entre os estados do Mercosul. O segundo ponto, né, é que eles buscam reafirmar os termos da Declaração de Assunção sobre tráfico de pessoas e de imigrantes. O terceiro ponto é eles buscam, né, expor que as partes elas estão convencidas, literalmente, de que há uma necessidade de adoção de medidas para prevenir, para detectar e punir tais ações que eles consideram ilícitas de acordo com esse documento. O quarto ponto aqui que a gente mencionou seria reiterar a busca de um procedimento base, ou seja, ter uma base sólida para procedimentos para que isso aconteça e que todos os estados possam aderir a esses princípios, a esses procedimentos,
de uma forma coordenada com as forças de segurança e os outros organismos de controle dos Estados partes, os Estados membros, né? E por último, eles buscam recordar os termos da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional e os protocolos adicionais. Isso aí infere numa cooperação para prevenir e combater de forma eficaz a criminalidade dentro desses países, né? E mediante ao respeito pelos princípios de igualdade, soberania e da integridade territorial dos Estados. E isso também implica na não interferência, né, nos assuntos internos de outros estados, mas sim de combater esse tráfico ilícito entre os estados do Mercosul. E agora eu passo a minha palavra para a Sofia, que vai dar continuidade no trabalho, falando um pouco dos principais apontamentos do acordo. Boa noite, gente. Meu nome é Sofia e eu vou falar sobre os principais apontamentos desse acordo. Bom, o objetivo principal dele é prevenir e combater o tráfico ilícito de imigrantes, assim como promover a cooperação e intercâmbio da informação entre os estados que fazem parte desse acordo, né, visando combater esse tráfico. Algumas definições que o tratado já impõe, né, de início, são o tráfico ilícito de imigrantes, a entrada ilegal e o documento de identidade ou de viagem falso. Quais que são as definições apresentadas pelo acordo? Tráfico ilícito é a facilitação da entrada ilegal de uma pessoa no estado parte, do qual não seja nacional ou residente, com a vantagem, né, para obter algum reconhecimento, algum benefício financeiro ou material. A entrada ilegal é quando a pessoa ingressa sem ter cumprido os requisitos necessários para entrar legalmente nesse estado que está recebendo ela. E o documento de identidade ou de viagem falso é qualquer documento de viagem ou de identidade que seja feito com o intuito de promover esse tráfico, que seja utilizado por uma pessoa que não seja seu titular legítimo, que seja expedido ou obtido indevidamente, com declaração falsa, corrupção ou qualquer outra forma ilegal. Em relação ao âmbito de aplicação, o acordo ele abrange a cooperação em crimes transnacionais, conforme está definido no artigo 4 do mesmo documento, e também a proteção dos direitos dos migrantes que forem vítimas desses delitos de tráfico internacional. Em relação à penalização dos estados, eles ficam comprometidos a adotar medidas legislativas para tipificar os ilícitos penais, né, dessas diversas condutas, incluindo o tráfico ilícito de imigrantes, a criação de documentos falsos e facilitação do tráfico. E algumas coisas que podem agravar essa responsabilidade penal das pessoas, dos estados, é o uso de violência, intimidação ou engano nas ações abrangidas por este acordo, o aproveitamento de uma situação de necessidade da vítima durante esse ato criminoso que coloca em risco sua saúde, sua vida ou sua integridade. Quando a vítima é menor de idade, também isso agrava muito a responsabilidade penal do responsável por esse tráfico. E quando os autores desses atos forem agir utilizando a posição de autoridade deles, ou se eles forem funcionário público, o que é bem pior. Agora, em relação à responsabilidade penal dos migrantes, eles ficam isentos dessa responsabilidade quando eles são vítimas do tráfico. Quando eles estão contribuindo para esse tráfico, tudo bem. Mas quando eles são vítimas, eles não podem ter nenhuma penalidade, né? Sem prejuízo de sanções administrativas e do poder de julgamento penal dos estados partes. Algumas medidas de prevenção e cooperação que o tratado também coloca é que esses estados devem trocar informações sobre tudo que concerne o tráfico de imigrantes, como as rotas de tráfico, a identidade desses grupos criminosos, a autenticidade dos documentos e principalmente quando eles compartilharem fronteiras em comum. Então, a responsabilidade deles com a comunicação entre si deve ser ainda maior e principalmente, né, eles têm que incentivar campanhas de prevenção do tráfico. Em relação à segurança e controle de documentos, são estabelecidas algumas medidas para que a qualidade, né, integridade e segurança dos documentos de viagem ou de identidade sejam garantidas, como a verificação de legitimidade, algum meio de produzir o papel é diferente, alguma coisa nesse sentido, para que eles tenham esse controle, né, sobre esses documentos, para saberem que eles são originais mesmo. O tratado também oferece bases para capacitação e cooperação técnica especializada para esses funcionários de imigração, para os agentes, né, dos aeroportos,
que incluem o reconhecimento de documentos falsificados, a identificação de grupos criminosos e a melhoria de procedimentos de detecção. Assim, de maneira que na condução do tratamento humano, né, em relação ao migrante que for afetado, os direitos nacionais dele, internacionais, sejam preservados. Então, tudo tem que ser feito de forma que ele não se sinta exposto, não se sinta humilhado, por meio dessa capacitação que o tratado está colocando aí, né? A cláusula de salvaguarda postula que as medidas não afetam os direitos e obrigações dos Estados-partes e das pessoas sob direito internacional, incluindo instrumentos sobre refugiados e princípios de não discriminação. Agora, em relação à Convenção da ONU, que ela ficou conhecida como Convenção de Palermo, que ocorreu em Nova York em 2000, esse acordo ele complementa essa Convenção, né, das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional. E ele é interpretado junto com ela, junto com a Convenção, e o seu protocolo adicional que fala especificamente sobre o tráfico ilícito de imigrantes. Essa convenção ficou conhecida por criar vários protocolos em relação a esse assunto, e esse acordo especificamente é vinculado a esse protocolo adicional sobre o tráfico ilícito de imigrantes. Agora, sobre as controvérsias que podem se originar desse tratado, em relação à sua interpretação, aplicação ou não cumprimento do acordo, todas elas serão resolvidas pelo Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul, que está centralizado no Tribunal Permanente de Revisão, o TPR, que é o órgão principal para resolver todos os problemas sobre o bloco, né, de alguma coisa que aconteceu entre os países. Então, a solução de controvérsias está centralizado nesse TPR. Sobre a vigência do acordo, ele entrou, né, em vigor 30 dias após o depósito do instrumento de ratificação pelo quarto estado parte do Mercosul. E o Paraguai ele ficou designado como depositário desse acordo. Olá, tudo bem? Eu sou a Isabelle e eu vou falar um pouco sobre o cumprimento do acordo pela parte do Brasil. Antes de tudo, eu quero ressaltar que o acordo está vigente desde outubro de 2012 e desde então o Brasil toma várias medidas para se posicionar a favor e colocar esse acordo em prática. Os seguintes países estão participando desse acordo: Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Bolívia, como adjunto do Mercosul. No dia 10 de outubro de 2020, o Brasil promulgou o Acordo de Quadro de Cooperação entre Estados do Mercosul para a criação de equipes conjuntas de investigação. Um dos focos desse acordo é combater o tráfico ilícito de pessoas entre os países do Mercosul. Além disso, o Brasil tem várias políticas internas para estimular o cumprimento desse acordo, como, por exemplo, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como também a Lei de Prevenção e Repressão ao Tráfico Interno e Internacional. É importante destacar também o terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós podemos ter uma atenção que esse já é o terceiro plano, e isso coloca em evidência como o Brasil está preocupado em fazer com que essa política seja cumprida, atualizando planos para sua efetivação. Essas leis e políticas internas, elas se dividem de âmbito nacional e regional, onde há postos de atendimento e unidades básicas que ajudam a tratar direto com o migrante ilícito e melhorar as condições dele dentro do país. Dentro do Mercosul, nós temos um parlamento próprio, nomeado como Parlasul, onde esse mecanismo cria leis e fiscaliza se essas leis estão sendo cumpridas dentro dos países do Mercosul. Nós temos um exemplo bem atual da participação do Brasil nesse acordo. No dia 4 de julho de 2023, ocorreu mais uma cúpula dos presidentes do Mercosul. Nela, os presidentes do Mercosul citaram várias frentes em que eles estão trabalhando em conjunto para a evolução. Uma das principais citações foi sobre o acordo de tráfico ilícito de imigrantes entre os estados do Mercosul. Ou seja, é mais uma evidência de como esses países estão engajados em fazer com que esse acordo seja efetivo, trazendo à tona em uma reunião muito importante entre esses países.
de jeito que há uma verdadeira necessidade de mudar esse cenário de ilegalidade. Nós trouxemos esse gráfico para ilustrar o panorama do brasileiro no exterior atualmente. Segundo os dados mais recentes do Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente existem 4,6 milhões de brasileiros no exterior. Ou seja, a cada 100 brasileiros, 2 moram no exterior. Esse dado ele é bem significativo, pois evidencia como é importante o Brasil se colocar a favor de medidas que sejam contra o tráfico ilícito de imigrantes. Pois, além de nos posicionarmos bem no cenário internacional, nós seremos condizentes com o que nós queremos para a nossa própria população que está fora do Brasil. Gostaria de agradecer em meu nome e a todos os participantes do grupo pela atenção. Tchau, tchau e até mais!